Ligou? Ligou? Ligou ou não ligou? Não ligou. Alerte. Então tá bom. Então é isso. Vamos abrir a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Nós vamos começar a leitura no versículo 18. Amém? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. A leitura, Senhor, foi feita, Senhor Jesus, com o coração, Pai, voltado a Ti. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, e me usa como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa chegar, Senhor, aos corações e fazer morada. E sairmos daqui, Senhor, diferente de como chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. É interessante essa palavra, né? Se a gente for ler o capítulo todo, nós vamos ver aqui que lá em Corinto estava tendo atrito na igreja, né? Muitas confusões entre irmãos por causa da palavra mesmo. E Deus, Ele não nos chama para uma competição, nem de palavra, nem de talento, nem de obras, nem de dons, de nada. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu próprio ministério, cada um tem um propósito de Deus em suas vidas. Nós precisamos ficar atentos sobre isso, para que não haja divisão, dissensão dentro da igreja. Porque eu gosto desse, do jeito que ele fala, do jeito que ele mostra, eu não gosto daquele, eu por causa disso, daquilo. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Primeiramente porque se nós olharmos lá para toda a obra que todos os apóstolos de Jesus fizeram, nenhum deles fez para ser reconhecido, para receber o mérito para si mesmo, para receber o respeito e a admiração das pessoas que estavam ao seu redor. Não havia competição entre eles. Não havia julgamento, não havia esse tipo de situação, de divisão entre eles. Todos faziam a obra pensando no fundamento que já havia sido posto. Jesus. Jesus veio na terra e colocou o seu fundamento. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra da esquina. Sobre ele nós podemos alicerçar tudo que nós fazemos. Como diria a palavra, faça tudo como se fosse para Deus e não para homens. Porque quando nós, infelizmente, muitos
estão olhando para o homem, correm um grande risco de cair, né, em tentações profundas. A principal dela é o desânimo da fé. O desânimo da fé, o desânimo, né, de crer nas verdades que estão aqui. Porque o ser humano, ele é limitado. Por mais que cada um, né, dos nossos aí co-irmãos, pastores, apóstolos, bispos, se esforcem para fazer o melhor de si, são seres humanos. Todos somos humanos e estamos sujeitos a eles. Estamos sujeitos. E quantos, né, por se decepcionarem nessa escolha, muitas vezes premeditada, deixaram a fé porque vieram a se decepcionar com as pessoas. Com o bispo, com o apóstolo, com a pastora, com o pastor, olhando para o homem e não olhando para Deus, olhando para Cristo. É o que ele vem falando aqui para a gente. Nós buscamos o conhecimento, né? A pessoa, qualquer um que está à frente de qualquer trabalho, né? Seja, né, desde a portaria até o pastorado, precisa estar buscando o conhecimento. Precisa estar buscando, sim, né, em oração, as revelações de Deus. Seja no louvor, seja no ministério de jovens, de crianças, seja em que área for da igreja. No som, qualquer coisa. Precisa estar buscando em oração, né, essa revelação da palavra de Deus. Porque nós precisamos lembrar que sempre vai chegar mais um que não conhece, que não sabe, que não tem entendimento da palavra, às vezes até conhece alguma coisa da palavra, mas não tem o discernimento. E nós precisamos auxiliar essas pessoas para que elas não venham, né, tomar partido, sabe, chegarem, né, claro, é algo natural, que a gente, quando chega num lugar, qualquer lugar que chegue, a gente procure por pessoas, né, com quem a gente tem a afinidade. Isso é natural. A gente vai procurar, né, a empatia uns nos outros. E quando tem muita gente, isso é muito fácil de acontecer, de haverem grupos maiores, grupos menores, né? Isso é natural. Isso é natural na escola, é natural no condomínio, na área de lazer e é natural na igreja também. Mas não por isso que seja, né, dividido. Porque a palavra de Deus fala para nós que o reino dividido não subsiste. Então nós precisamos não ficar nos comparando, não nos acharmos mais importantes uns do que os outros. É o que ele diz aqui para nós. Faça-se louco. Faça-se louco, não fique, né, se apoiando na sua sabedoria. Para que você não venha, né, a se frustrar e frustrar outro. Mas se apoie na sabedoria de Deus. A sabedoria que traz luz, que traz comunhão, que traz paz, que traz alegria onde estiver. É isso que ele fala para nós, né? Porque ele não nos chamou para competirmos, mas para amarmos uns aos outros e nos entregarmos uns aos outros,
em verdade, amar a Deus em verdade, adorar a Deus em verdade e em espírito. Então nós precisamos estar, entendendo que a palavra de Deus, ele deseja em todo tempo nos mostrar através da sua verdade o que ele espera de cada um de nós. Se nós pensarmos aqui, olha, nesse último versículo que ele fala, no 23, voz de Cristo e Cristo de Deus. Lá no 21, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é nosso. Todas as coisas estão ao nosso dispor. Mas nós precisamos entender que nós somos de Cristo. Não somos mais nosso mesmo. Eu sou minha. Não, eu não sou mais minha. Eu sou de Cristo. Vamos entender o que é ser de Cristo? Para eu não precisar me gloriar em tempo nenhum, por nada que eu fizer, por nada que eu pensar, Porque ele está falando aqui, olha, que Deus conhece os pensamentos. E conhece os pensamentos vãos. Até os pensamentos vãos dos sábios. Quanto mais daquele que é louco. Quanto mais daquele que é louco. E olha que é muito interessante quando a gente começa a pensar, Eu sou de Cristo, você é de Cristo, mas somos por adoção. Jesus orou assim: ninguém vem a mim se o Pai não me der, se o Pai não enviar. Está lembrado dessa palavra? Então nós somos adotados, porque o próprio Deus nos elegeu, foi lá e nos resgatou e nos trouxe para a glória de Cristo. Então eu sou de Cristo, porque eu fui entregue para Cristo. Eu fui dado para Ele. Por isso que eu não sou mais meu. Entendeu? Entenderam? Não sou mais minha. Não tenho direito de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Porque não sou mais minha. Eu sou de Cristo. Fui comprada pelo sangue de Cristo. O meu resgate foi pago através do sangue de Jesus. Então, se eu tinha alguma cédula na minha mão, era uma cédula de débito que foi resgatada. Eu deixei de dever. Beleza. Eu deixei de dever, não devo mais nada para ninguém. Mas em compensação também não sou mais minha. Eu sou daquele que me resgatou. Ele tem todo o direito sobre a minha vida. Ele tem o domínio, o controle, a direção. Ele tem. Eu não. A única coisa que eu tenho, que eu devo realmente, é obediência. Obediência à sua palavra, obediência à sua vontade. Porque a sua vontade, além de ser perfeita, é boa e agradável. Então eu preciso começar a pensar com inteligência na palavra de Deus. Usar a minha inteligência para isso. Para viver a palavra de Deus da forma como Ele quer que eu viva. Em paz. Em paz, primeiramente, Eu sou de Cristo porque um dia eu me dediquei a Ele.
Um dia eu entreguei a minha vida a Ele. Um dia eu confessei que o aceitava como meu Senhor. Ou seja, eu me consagrei a Ele. Eu me dediquei a Ele. Então já não sou mais minha. Eu sou dele. Olha quantas coisas que a gente se esquece, né? No dia a dia. Foi eu mesma, pela minha própria vontade, que me dediquei a Ele. E quantas vezes eu faço isso em oração, não é? Quantas vezes? E logo em seguida eu já me esqueço e quero fazer a minha vontade. Isso é muito doido. Fala a verdade. Né? Então Ele é o nosso Senhor. E eu já não sou mais um. Eu também sou de Cristo pelo parentesco. Olha que interessante, palavra interessante. Parentesco. Uma vez que Ele nos adotou, nós entramos para a sua família, né? E a família de Deus, como toda família, tem regras. Cada família tem a sua regra. Em qualquer lugar que você chegar, você vai encontrar uma forma de viver, uma regra de vida. Tal horário para fazer tal coisa, aqui é permitido isso, aqui não é permitido aquilo, horário para chegar, horário para comer. Cada lugar tem o seu esquema. Ou seja, tem a sua regra. E nós precisamos entender qual é a regra de Deus, dessa família que Deus nos trouxe, para vivermos nela, conforme as suas regras, conforme a perfeita vontade de Deus e sermos, né, unidos nessa vontade. Não adianta, vamos lembrar, né, que toda família parece ter uma ovelha negra, é isso? Toda família tem alguém que está sempre pisando no tomate, está sempre falando aquilo que não precisa, está sempre sendo apontado. É esse que eu quero ser? Porque sou ovelha rebelde no pasto? É esse que eu quero ser? A ovelha negra? Ou eu quero realmente, né, ser acolhido no colo de Deus? Vem cá, minha filha. O que você quer? O que você precisa? Deixa eu te fazer o carinho. Deixa eu te dar o meu carinho. E nós precisamos estar muito atentos com isso, né? Porque ser de Cristo significa realmente, eu não me pertenço mais. Eu tenho o direito de cuidar, de zelar de tudo aquilo que Deus me deu para cuidar. Seja a família, seja o trabalho, seja filhos, seja um imóvel, seja um bem, um veículo, seja a escola, seja o grupo de amigos, seja a igreja, seja os irmãos em Cristo. E como é que eu vou cuidar deles? Orando por eles. Tá ótimo. Ore por cada um. Todos temos necessidades. Motivo para orarmos uns pelos outros não falta. De maneira nenhuma. Então nós precisamos entender que nós somos de Cristo. E porque nós somos de Cristo, quando o pecado vem bater na nossa porta, né? Oiê, eu estou aqui.
né? Porque ele começa assim, devagarinho, de mansinho, ele não chega chegando, né? O pecado vai chegando, assim, o desejo, né, do pecado vai se aproximando. Nós podemos chamar de tentação. Quando a tentação vai se aproximando da gente, o que nós devemos fazer? Foge da aparência do mal. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste à tentação. Por quê? Porque eu não me pertenço mais. Eu sou de Cristo. Então eu não tenho direito de pecar, eu não tenho direito de escolher a imoralidade. Eu preciso aprender a escolher os princípios morais eternos. Eu preciso aprender a escolher, a fazer a escolha que vai agradar a Deus. E não agradar a minha carne. Não agradar momentaneamente os meus sentidos, né? Porque muitas vezes esse pecado às vezes chega perto da gente cantando, né? Vem aquele musiquinha suave, vem aquela melodia, né? Porque normalmente é assim. O prazer, ele não vem jogando pedras em nós. Ele vem melodias. Ah, é gostoso. Ah, é só um pouquinho. Ah, não vai dar nada não. Você não vai, né, se perder por causa disso. Olha a serpente aí, gente. A serpente aí com a Eva. Não, você não vai morrer. Mas o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E nós não precisamos crucificar Jesus novamente. Para que venhamos a ser perdoados. Né? Quando a tentação vem chegando de mansinho, com essa canção, sai para lá. Sai para lá, eu sou de Cristo. Você não vai exercer a sua força sobre mim. O Senhor Jesus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para vencer todas as tentações. Porque Ele está em nós. E Ele nos traz essa lembrança. Eu não vou fazer isso, porque eu sou de Cristo. É a mesma coisa quando chega, né? Aquela possibilidade de um dinheiro, né? Uma grana alta, que ia resolver muitos dos meus problemas. Mas ele vem acompanhado de alguma proposta ilícita. Vem acompanhado de algo que vai entristecer o coração de Deus. Porque a palavra me diz, né? Deus tem alguma coisa contra o dinheiro? Não. Ele tem contra o amor ao dinheiro. E se nós escolhermos pegar esse dinheiro que está vindo de forma ilícita, só para resolver algum probleminha na nossa vida, momentâneo, estamos fazendo a escolha errada. Então, quando essa proposta vem, nós devemos rejeitá-la, não tocar, nem pensar nessa possibilidade, porque nós somos de Cristo. E é muito sábio quando o pastor fala, né? Quando a tentação vem, é porque Deus já tem algo muito maior preparado para nós. Infelizmente, muitos, não entendendo isso, acabam comendo do prato frio ou inacabado ou impróprio de Satanás.
quando cedemos à tentação. Precisamos lembrar realmente que somos de Cristo, que somos de Cristo e não precisamos nos submeter. Ah, irmã, mas esse dinheiro ia me ajudar tanto, resolver tantas coisas, eu estou numa situação tão difícil, estou numa situação tão complicada, se você soubesse. Tá, eu não sei, nem sempre eu sei, e mesmo que eu soubesse, talvez eu não alcance a profundidade disso. Mas Deus sabe. Deus conhece o limite de cada um de nós. Deus conhece aquilo que nós podemos suportar. E é por isso que a palavra de Deus fala. Então, nesse tempo em que tiver difícil, tiver complicado, tiver ruim mesmo, ó Deus, hoje tá uma benção, mas hoje, misericórdia, Deus, tá ruim, mas tá ruim mesmo. Confessa para Ele a sua dor. Confessa que você está, no seu limite. Mas não abandone a fé, não abandone a sua esperança. Persevere, porque nada fica para sempre. Momentos nós vamos viver, sempre nós vamos viver momentos difíceis. Esses momentos difíceis são para a gente se lembrar do amor de Deus por nós, das suas misericórdias por nós. Esses momentos difíceis são para nos aproximar mesmo de Deus. Eu vejo isso dessa forma. Ele permite, que a gente passe um momento difícil para a gente voltar para Ele. É igual aquela história, do pastor que tinha lá a sua ovelhinha, espoleta, vivia pulando para lá e para cá, muitas vezes saltava, para fora da cerca, descia, subia barranco que não precisava, fora do caminho. Até que um dia o pastor foi lá e quebrou a perninha dela. Nossa, irmã, o pastor quebrou a perna da ovelha. Quebrou. Mas e para ela andar? Não precisava andar, ele ia carregá-la no colo. E Deus faz isso com a gente. Nos momentos que a gente está ali, olha, mais necessitado, tenha essa certeza no seu coração. Estamos no colo do Pai. Ele está olhando para nós. Está olhando nos nossos olhos. Está cuidando das nossas feridas. Está cuidando de nós. Porque Ele é bom. Ele não tem intenção de fazer o mal para ninguém. Quanto mais para aqueles que Ele elegeu, separou e trouxe para a sua casa. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. É isso que ele diz aqui. É loucura para os homens. Mas é loucura mesmo, irmã. Deus ir lá quebrar a perna da ovelha para levá-la no colo. É. Porque ele não quer que ninguém fique longe dele. Ele não quer ver ninguém se distanciando do seu meio, do seu abraço, deixando a comunhão com os irmãos. E por que a pessoa não está aqui então, irmã? Ela está no colo dele. E nós não precisamos ficar chateados com isso. Não precisamos, ficar indignados com isso. Querendo saber, cadê fulano, cadê o ciclano? Deixa ele no colo de Deus. Deixa Deus cuidar dele. Deixa que Deus vai tratar com ele. E no tempo certo, ele volta para o nosso meio. Ele vem fazer a parte que cabe a ele. Porque com certeza, se Deus o chamou, ele também tem
a sua participação no reino de Deus. Tem a sua participação na igreja. E se ele não quiser participar, não quiser trabalhar, não quiser se envolver com nada, faça você. Não fique esperando o outro fazer para fazer alguma coisa. Não fique esperando que o outro tome a frente. Não fique esperando ser convidado. Você já está aqui. Está aqui é para pôr a mão na massa. É para colocar o seu coração na obra de Deus. É colocar a sua vida. Porque é para isso que Deus nos chama. Não é só para entregar, né, as nossas posses. Claro, com sabedoria, dentro do nosso limite, dentro da nossa condição, mas principalmente entregar a nossa vida, entregar a nossa alegria para Deus, fazer reconhecendo Deus na nossa vida, reconhecendo, né, que Ele tem sido fiel com cada um de nós. Não fazer por obrigação. Não fazer simplesmente como ele diz aqui, né? Para ser estrela, aparecer. Nós somos de Cristo. Cristo está em nós. Isso já nos basta. Então não espere nada de pessoas, não espere nada de situações, mas saiba esperar em Deus, saiba esperar dele. Porque é interessante que a gente vê, né, que muitos têm orgulho de falar que são ribeirão pretanos, outros falam que são baianos, outros falam que são paulistas. Carioca, então, é um orgulho. Palmeirense, corintiano, socorro. Santista, tem até aqueles que são flamenguistas, misericórdia. Vibra. Vibra. Não, e aquele que fala assim, eu sou de Áries. Porque eu sou de Sagitário. Porque eu sou Capricórnio. Sei lá. Esse é o que veio na minha mente agora. Tem tantos, né? Vamos bater no peito? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Vamos vibrar quando a gente se lembrar, eu sou de Cristo. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem do pastor, nem do bispo, nem da igreja. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E nada pode nos separar desse amor de Cristo. Olha que coisa mais linda. Que palavra que nós temos do nosso Deus. Esse Deus é qualquer Deus? Não. É o único Deus que formou todo o universo. Que formou todas as coisas, que preparou todas as coisas, todas as estrelas do céu, Ele preparou antes de colocar nós aqui, cada um de nós, para conhecer a Ele, para conhecer as suas delícias e para receber dessas delícias. Porque a palavra de Deus é uma delícia, né? Fala a verdade. A palavra de Deus é uma delícia. Quando nós a devoramos, né? Quando nós degustamos ela, né? Experimentamos seu sabor. Amém? Que possamos sair daqui
né, com esse pensamento: eu sou de Cristo. Eu sou. E ter o nosso comportamento, o nosso pensamento, que não seja o nosso pensamento vão, como ele disse aqui, né, o pensamento do sábio. Não seja vão o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento vão traz atitudes vãs. Traz atitudes que nos afastam das verdades de Deus. Então, vamos ter sempre esse pensamento: eu sou de Cristo. Eu não preciso ser aquilo outro. Eu não preciso ter isso ou aquilo outro. Eu não preciso falar assim assado. Eu sou de Cristo e Ele me justifica. Ele me ama. Ele me escolheu. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe no seio do Teu amor. O Senhor nos recebe, Pai, nas fileiras santas da Tua casa. O Senhor nos dá, Pai, mais do que nós necessitamos para viver uma vida de paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, Pai, de todo mal. O Senhor tem nos trazido, Pai, ó Senhor, esperança e da porção dobrada do Teu Espírito. O Senhor tem trazido até nós, Pai, as bênçãos do Senhor. Porque é isso que diz a Tua palavra, que as Tuas bênçãos nos seguirão. Então, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos, Senhor Jesus, na Tua casa, para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Nos leva para casa, ó Pai, em paz e em segurança. E nos abençoa com a noite de descanso. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus, a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.